Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de geografia. Hoje nós vamos falar sobre o papel das regiões brasileiras na economia do país novamente, focando nas atividades industriais, páginas 29 e 30, e também 31 e 32, questões 1, 2 e 3. Vamos lá? Bom, falando sobre as atividades industriais no Brasil, nós podemos dizer que, comparado a outros países, o Brasil tem uma industrialização recente, né? Podemos dizer, né, considerar que é uma industrialização recente historicamente. Até meados do século XIX, os produtos industrializados consumidos no Brasil eram importados, principalmente de países da Europa. Por volta de 1840, isso começou a mudar, já que o país se tornou o maior produtor mundial de café. O grande acúmulo de capital gerado por essa produção foi um dos fatores decisivos para a instalação de indústrias próprias, né, na nossa nação. E aí, riqueza, bens ou valores produzidos e acumulados começaram a circular, né, com mais frequência, né, graças aqui no nosso país, né? Tudo foi crescendo muito rapidamente. Inicialmente, as primeiras indústrias foram instaladas no Sudeste, principalmente em São Paulo, Rio, acompanhadas da infraestrutura e mercado consumidor existentes nesses locais, né, por causa da cultura cafeeira. E com o tempo, outras regiões brasileiras passaram a se beneficiar, né, e também a produzir mercadorias para atender as necessidades da região Sudeste, o que acabou ampliando a atividade industrial em diversas partes do país. De acordo com o tipo de produção, as indústrias poderiam ser classificadas em indústrias de bens de consumo não duráveis, bens de consumo duráveis, bens intermediários e indústrias de base. O que isso significa exatamente? O que são bens de consumo não duráveis? São mercadorias que se esgotam quando consumidas, tipo comida, bebida, produto de higiene, de limpeza, né? Bens de consumo duráveis são aqueles que duram mais, né? Eletrodomésticos, eletrônicos, móveis, veículos. Bens intermediários são aqueles equipamentos e peças para indústrias, para o desenvolvimento de atividades econômicas, como peças para veículos, ferramentas e máquinas em geral, né? Tipo para maquinário mesmo. E indústria de base seria a que transforma a matéria-prima em um produto semi-acabado, né? Que vai ser utilizado por outras indústrias para a produção de diferentes bens. É o caso, por exemplo, de refinarias, né? De siderúrgicas, enfim. Nós temos aqui algumas características atuais, tá? Da atividade industrial nas regiões brasileiras, começando pela região Sudeste, que é considerada a mais industrializada do país, grande concentração de indústrias variadas. Alguns dos mais importantes ramos industriais dessa região são o automobilístico, o siderúrgico, o petroquímico, o naval e o petrolífero. Na região sul, né, que vem em seguida, temos aí indústrias diversificadas e bem distribuídas. Destacam-se o setor alimentício e o de vestuário. Na região centro-oeste, nós temos agroindústrias, que transformaram matéria-primas produzidas na região. No Mato Grosso do Sul, principalmente, se destacam os frigoríficos, que beneficiam a carne que vem das criações da própria região, tá? Outras indústrias importantes são as de óleos vegetais e fertilizantes, no Mato Grosso. E Goiás também tem uma significativa produção de medicamentos, vestuários e calçados. Falando sobre o norte, de modo geral, as indústrias do norte
são pouco expressivas, mas o polo industrial da Zona Franca de Manaus, que é muito conhecido, né? No Amazonas, tem bastante destaque. A maior parte das indústrias da Zona Franca de Manaus é de montadoras de produtos obtidos com tecnologia estrangeira, tipo televisores, celulares, computadores, bicicletas, relógios, né? Se vocês repararem em embalagens, vocês vão ver que muita coisa que a gente recebe foi montada lá. No Nordeste, a principal área de concentração industrial se localiza em Recife, com indústrias têxteis de produtos alimentícios. Em Salvador, os destaques são de setores petrolíferos e petroquímicos, como o polo de Camaçari. Ok? Pensando nisso, gente, nós temos aqui um exercício que diz que, de acordo com a legenda, nós vamos colocar em cada quadrinho a letrinha correspondente a indústria de base, indústria de bens de consumo duráveis, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo não duráveis. Então, lembrem lá desses conceitos que a gente acabou de ver, né? E vamos lá. Temos aqui indústria de alimentos no Paraná, complexo petroquímico, tá? Na Bahia. Linha de produção, fábrica de telas, é isso, na Zona Franca de Manaus. Linha de produção de peças para tratores no Rio Grande do Sul. Vamos lá? Gente, indústria de alimentos, nós estaremos falando de bens de consumo não duráveis, tá? Alimento, é claro, vai assim. Complexo petroquímico, nós estamos falando de indústria de base, importantíssimo. Linha de produção de fábrica de telas, nós estamos falando de bens de consumo duráveis. Produção de peças para tratores, estamos falando de bens intermediários, né? São produtos que vão ser utilizados, né, em outros produtos finais. Essa é uma pesquisa aqui no número 2, gente, que eu sugiro que vocês façam com bastante atenção. Olha só. Na sua moradia, você vai pesquisar produtos industrializados que podem ser considerados bens de consumo duráveis e não duráveis. Tudo bem? Você vai organizar no caderno, ou se tiver espaço no nosso próprio livro, né? Um quadro com 6 exemplos de cada indústria conforme o modelo que você tem aqui. Exemplos de bens de consumo duráveis e exemplos de bens de consumo não duráveis, tá? É pessoal, porque você vai basear isso, né, na sua própria casa, onde você mora. Peça ajuda de um adulto, peça ajuda de alguém que mora com você e apresente esse resultado ao seu professor, à sua professora. Tudo bem? Bastante atenção. Veja bem os nossos conceitos que nós acabamos de ver, o que é exatamente durável e o que não é. Tudo bem? Você já parou para pensar como são feitos os palitos de dente? Bom, para uma árvore virar esse artefato de higiene bucal, a madeira passa por aparelhos industriais como tornos, descascadores, guilhotinas e afiadores. Olha só que processo longo, gente! Esses equipamentos extraem de um único tronco de pinheiro, com 30 centímetros de diâmetro e 10 metros de altura, nada mais, nada menos do que 12,6 milhões de palitos de dente. Você consegue imaginar? No mundo todo, a procura por esse objeto é muito grande. Só no Brasil, estima-se que 80 milhões de palitos de dente sejam usados a cada dia. Consegue acreditar nisso? Pois é. Bom, baseado nesse texto aqui,
Será que os palitos de dente são produzidos por indústrias de bens de consumos duráveis? O que você me diz? Não, né, gente? Se a gente precisa de 80 milhões de palitos todo dia, não dura, né? Não dura nem um pouco. Os palitos de dente são bens de consumos não duráveis? Não duráveis. Eles são descartáveis, né, gente? A matéria-prima do palito de dente é a árvore? Sim, é a árvore porque nós precisamos de madeira. Ok? Gente, por hoje é só. Nós voltamos semana que vem com revisão, tá? Portanto, já está autorizado a começar a estudar. Bons estudos e até semana que vem.